Estudos recentes apontam que os executivos das maiores empresas no país, que fazem parte ali do índice Ibovespa, eles levaram pelo menos 20 anos de carreira até conseguirem chegar ao topo. E 80% deles continuam estudando, é uma formação contínua, ou seja, capacitação necessária permanentemente. Só que além desse conhecimento técnico, as habilidades emocionais são cada vez mais necessárias e exigidas pelo mercado de trabalho. A gente vai falar sobre isso e trazer mais uma camada sobre os desafios de uma liderança que chega aí nesse comando das grandes empresas. O caso, quando essa pessoa que está na liderança é uma mulher, tem outros desafios também. Também vamos trazer dados sobre isso neste programa. Eu sou Rosiane Kennedy, você acompanha comigo agora o Dois Pontos. Já apresento as nossas convidadas e também a jornalista que participa desta conversa de hoje. Luciana Garbim, editora executiva do Estadão, muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui de novo. E tenho um prazer enorme de receber minhas duas convidadas aqui hoje. Vou começar por Daphne Mendes, ela é cofundadora do Todas Group. Daphne, muito bem-vinda. Muito obrigada a vocês, é uma inspiração aqui para mim. Também conosco uma CEO que traz uma bagagem enorme nessa trajetória, que é a Ana Karina Bortoni. Ela é CEO do grupo Silvio Santos, ela também já foi CEO de banco e conselheira de diversas empresas. Tem um histórico. Muito bem-vindo, muito honrada de recebê-la aqui, Ana Karina. Bom dia, obrigada pelo convite, Luciana, Rosiane, Daphne aqui, vai ser um prazer falar com vocês. Já começo com a primeira pergunta, com base num artigo que Ana Karina publicou no LinkedIn e que eu quero que você traga para a gente qual é a relação. Olha, a gente vai trazer aqui, aproveitando o fim de ano, aí todo mundo já pensando em São Silvestre. O que é, Ana Karina, que a São Silvestre tem a ver, seja com a formação, seja com os desafios de um líder? Acho que o principal, o líder, ele é um exemplo. Assim, o líder está sendo olhado o tempo todo. Então, não adianta você falar numa organização que você espera comportamento X, Y, se você tem outro. Então, mas, por outro lado, isso é um peso também. Então, isso é importante, assim, a gente ter isso em mente. Quando eu falo da São Silvestre, eu falo da corrida, da saúde. Porque, em sendo o exemplo, em você sendo observado, você também pode sentir que está assim, oh, meu Deus, né? Meu comportamento, o que eu vou fazer? Então, também tem oportunidade de saúde mental, saúde física, ter o tempo de se relacionar com as pessoas, conviver, entrar numa comunidade. Isso traz muita centralidade para o líder, até conseguir puxar o que ele precisa fazer, ele e ela precisam fazer dentro de uma organização. Foi por isso que eu falei nesse artigo aí da São Silvestre. Hoje me chamou bastante atenção, assim, e é uma prova de superação permanente, né? Permanente. Por isso que volta o tema da centralidade, né? Assim, espiritualidade, exercício físico, um pouco de meditação também, quando dá, né? Eu não consigo muito não, mas o resto eu consigo. Toda a parte física e espiritualidade. Vai correr, São Silvestre? Não. Só usa para inspiração. É só para inspirar. Não, eu até corro fazendo exercício, né? Eu corro 5, 6 quilômetros, umas 4 vezes por semana. Mas aí muito mais... e eu corro no final do dia. Tem muita gente que gosta de fazer exercício de manhã. E é impressionante como, para mim, faz muito bem no final do dia. Então, aquele dia turbulento, cheio de coisa, a cabeça bem pesada de tantos assuntos. Aí eu vou para academia, corro. No final da corrida, na hora que eu vou fazer musculação, eu já sou outra pessoa. E na hora que eu chego para jantar com a minha família, também eu já estou muito melhor. Se eu fosse direto do trabalho para o jantar, acho que eu chegaria acelerada, né? Quando tem esse momento aí do exercício, eu mudo completamente. Eu vou trazer essa pergunta inicial, só para a gente começar a conversa mesmo para a Daphne, mas introduzindo mais uma camada, até porque você está à frente aí do Todas Group. Quando a gente pensa nisso, desafio de um líder, a gente pensa, mas uma líder mulher, você tem mais uma camada de desafios. Complementaria algum desafio só pelo fato de ser mulher ou, no final das contas, vai tudo encaixar? Sim, liderança atualmente, num mundo tão complexo como a gente vive, é um desafio por si só. Mas eu acredito e vejo os dados no nosso trabalho que mulheres têm uma carga extra em
cuidados domésticos. Mulheres hoje no mundo têm 3 vezes mais o trabalho de cuidado doméstico de filhos, familiares e de casa. Então, é uma pressão a mais. E a pressão que é cobrada das mulheres nesse sentido. Eu vejo com clareza, sempre com grandes líderes serem perguntadas: como você lida com maternidade e carreira? Eu não vejo homens serem questionados: como você lida com paternidade e carreira? Então, essa pressão a mais na mulher, eu acho que reforça alguns vieses que estamos trabalhando tanto para combater. Não, e acho que esse é o ponto, né, das perguntas, né? E como que a gente sai disso, né? Porque a gente vem avançando, mas é isso, assim, ainda é uma porcentagem muito menor de CEOs, né? Você até tem mulheres bastante na base, mas aí para subir é mais difícil, né? Quais caminhos vocês acham que já estão sendo traçados para a gente poder superar isso e não ser uma coisa tão problemática, né? Como é que está a ajuda dentro das famílias? Como é que você tem visto, Ana, isso? Isso depende. Hoje não, acho que a Daphne com mais estatística, mas o que eu observo entre as minhas amigas, né, as pessoas com quem eu convivo, depende da situação. A gente já observa hoje, eu tenho a sorte de ter um marido que me ajuda muito, sempre me ajudou com criação de filho, tarefas domésticas, levar filho a médico e todos esses temas, a gente sempre dividiu muito bem, mas eu observo ainda muitos lares que essa não é a realidade. Agora, mesmo tendo um companheiro que me apoia tanto, a maternidade é um termo, assim, o filho do final quer a mãe, assim, e é muito bom, e a gente também quer, né? Eu adoro ter tempo eu tenho 2 enteadas, uma filha, para ter tempo para elas. E isso, assim, também te faz bem, ficar longe dá uma distância, o coração sente, né? Então, eu não vejo ainda isso algo como já avançou de maneira equânime. Assim, ainda você tem alguns temas pontuais, mas ainda tem uma oportunidade bem ampla de avanço nessa direção. Nem para as mulheres líderes, nem para quem não é líder, né? Esse problema é geral, né? Na pandemia, se eu entrevistasse as mulheres, como as mulheres estavam o tempo todo em casa, home office, trabalhando, cuidando da casa, então era bem mais complexo. Deixa eu aproveitar uma outra coisa aqui, aproveitar que que a gente tem a Ana Karina aqui e eu tenho uma curiosidade muito grande. Você assumiu o Grupo Silvio Santos e o grupo passa por um período que chegaria a ser... Teve uma transição, né? Uma transição porque a gente teve o Silvio Santos... após a morte do Silvio Santos, já faz pouco mais de um ano disso. Tem alguma mudança na estrutura do grupo? Ou o que é que vem uma nova cara? Ou o principal é manter o grupo? Eu queria te ouvir também sobre o Grupo Silvio Santos. Aliás, o Grupo Silvio Santos eu acho que é uma coisa... Todo mundo tem curiosidade, né? Todo mundo ouviu, se fosse na televisão, mas o Silvio Santos é um exemplo de empreendedorismo no país, assim, um grande empreendedor, inspirador, né? Uma história inspiradora. Eu queria te ouvir também um pouco sobre isso, porque eu acho que daí vai trazer muito insight sobre liderança, sobre o estar à frente. E lembrando, ela é CEO do Grupo Silvio Santos, então é uma holding. Eu tenho algum contato com o grupo já há mais de 11 anos. Na primeira parte da minha carreira, que eu fui consultora, eu fiz alguns projetos interessantes lá e pude conhecer melhor o grupo. Depois eu fui conselheira por 2 anos, até de 23 a início de 25, quando eu assumi no início de 25 como CEO do grupo. O grupo, ele vem passando, assim, ao longo do tempo, você olhar, esse tema de olhar à frente, né? Há muito tempo que o grupo vem evoluindo sua governança e estabelecendo sucessão, papel de cada um. Então, está muito bem estabelecido, já tem esse modelo de governança atual, sempre refinando um pouquinho aqui, ali, ele já vem mais de 10 anos, né? Então, qual que é o papel da próxima geração, qual é o papel dos conselheiros independentes, qual é o papel da holding, isso bem estabelecido. Ano passado, o grupo fez um planejamento estratégico, é normal, né? Você, de tantos em tantos anos, você faz a cada 3, 4 anos, você faz um planejamento estratégico mais amplo, e depois você vai refinando esse planejamento. E eu participei desse planejamento como conselheira, né, bem próxima, e que reforça uma visão de ecossistema.
Então, você tem várias empresas dentro do grupo, como essas empresas se conectam, né? Como elas se ajudam para ficar muito mais forte, a soma das empresas muito mais forte, mas não só olhando as empresas do grupo, é uma visão de ecossistema também dos parceiros do grupo. Então, você tem parceiros do SBT fazendo negócio com a Lidercap, parceiro da Lidercap fazendo negócio com a Jequiti, e aí por aí vai. Então, esse olhar da holding de promover esse ecossistema é o meu maior desafio e o que me trouxe, um dos motivos que me atraiu muito para essa posição. O segundo foi... acho que o primeiro, né? Eu sou da geração que cresceu vendo Domingo no Parque, assistindo Qual é a Música, Silvio Santos. Não tem como a gente não ter uma admiração tremenda por Silvio Santos, por tudo que ele fez. E eu me sinto muito honrada de estar nessa posição, nesse momento, junto com a segunda geração, levando o grupo, a continuidade do grupo, né? A gente tem uma frase que esse ano marcou muito nossas atividades, nossa comunicação, que é o legado que nos inspira, o futuro que nos move. Então, o futuro tem muita coisa aí no futuro, inovação, IA e tudo isso que a gente sempre fala, mas a gente tem um legado extremamente inspirador em que a gente tem que reforçar esse legado para garantir esse futuro, né? Então, essa é meu principal mote, é esse legado que inspira, o futuro que nos move. Você traz um ponto aí sobre esse legado, eu vou trazer pegando a coisa da família, empresa familiar. Onde que entra, vamos mesclando aqui, porque onde que entra o desafio desses líderes quando você trata de uma empresa familiar? Porque a gente está falando de um grupo enorme, super bem estabelecido, mas a gente tem mesmo se não forem grupos tão grandes, a gente tem uma realidade de empresas passarem. O próprio Estadão, né? Que é uma empresa que está na mão de uma família há muitos anos, está fazendo 150 anos agora. Exatamente. Então, assim, isso, o que é que dá de fato para alterar, para fazer um novo, é o futuro que nos move, mas aí você tem uma base que é uma família. Eu não sei se tem estudos que apontem isso, se vocês têm algum dado sobre esse desafio específico de ser uma empresa familiar. A sucessão em si, ela já é desafiadora, existe muita necessidade de planejamento, governança. Em questões familiares, sempre existem fatores específicos que dificultam. Posso falar especificamente nas questões de viés de gênero, que a gente vê muito que mulheres em sucessão geralmente são colocadas em cargos de apoio. Então, geralmente mais vinculadas a RH, a jurídico, a braços sociais. Então, tenho muita curiosidade também para saber no Grupo Silvio Santos, que tem tantas mulheres, como que é essa sucessão. Vou adorar também poder participar. Pode perguntar, pode perguntar. Pegar pesquisas. Acho que o papel do líder, um dos principais papéis do líder é você dar a visão, direcionamento e engajar e alinhar. Então, não muda tanto numa empresa familiar ou num corporation, como falam, né? Porque você tem que garantir que não só seus diretos, mas a organização inteira entende o caminho que você tem que ir e você puxa todo mundo para esse caminho, mas você tem um papel de alinhamento muito forte com o conselho. Então, um grupo familiar muito bem estruturado, quando a governança está muito bem definida, você tem os fóruns corretos para esse alinhamento. Então, não é mais complexo ou menos complexo. Aliás, eu até prefiro, para falar a verdade, porque você tem acionistas muito focados com uma visão de longo prazo. E aí você tem algumas decisões que você tem que tomar agora, visando o longo prazo, e você consegue ter essa discussão muito boa com o acionista. Então, só reforçando, acho que talvez a Daphne possa falar um pouco mais da experiência de vocês, mas o líder, a CEO, o CEO, quem for o líder, o diretor, quem está sendo visto, esse papel de mostrar o caminho, engajar e alinhar é muito importante. E você tem que alinhar com o conselho. Eu vejo muitas situações assim, no meu passado, principalmente quando eu fui consultora há muitos anos, o CEO ou a CEO sofrendo, eu estou sozinho, né? Então fala, cargo de CEO é sozinho. Não necessariamente. Na hora que você tem pessoas para conversar,
conselho, acionistas, o seu grupo, você consegue exercer essa função sem estar sozinho. Acho que essa é uma vantagem, talvez, de uma empresa familiar. E sabe que existem dados muito positivos da presença de mulheres em conselho? Que mulheres em conselho melhoram o número de ESG, não especificamente o S, mas o G mesmo de governança. E tem um estudo muito legal que mostra que mais de 3 mulheres no conselho diminui os números de corrupção, violações, questões trabalhistas e ambientais. Por que seria? Tem alguma coisa quali sobre isso? Eu acredito muito que é a questão da complementariedade, né? Então, exatamente por ter 3 mulheres, elas têm mais também reforço de autoridade. Existe em lugares que tem uma mulher sozinha num grupo de homens, um viés específico que chama viés de autoridade. Quando essa pessoa é única, ela é mais questionada, ela é mais duvidada, ela é menos validada. Então, quando existem mais mulheres, esse reforço de autoridade ele é fortalecido. Inclusive, tem um estudo muito legal, depois posso mostrar para vocês especificamente, que em comitê de auditoria, mulheres trazem resultados mais claros, mais objetivos e sem o ESG washing, que é chamado de um discurso bonito, mas sem práticas consistentes. Nessa parte de indicar caminhos, né, que está muito presente aí na questão do líder, eu queria trazer um outro elemento que é essa questão da tecnologia, né, principalmente agora a inteligência artificial. Então tudo agora tem essa dúvida de como será com a inteligência artificial. Como que vocês acham que vai ser? Porque a inteligência artificial já está mudando tão drasticamente alguns setores que até os planos que você fez lá atrás, né, esse planejamento estratégico, pode já ficar meio sem sentido, né? Como que vocês estão vendo essa questão, principalmente da IA interferindo aí nos caminhos? A IA já entrou, né? Assim, se a gente perguntar aqui na mesa, quem não usa? E a discussão, quase em almoço, em cursos, eu estava fazendo curso esses dias, a gente estava discutindo, qual que você usa, qual que você mais gosta, em conselho também fica essa discussão. Então, já entrou nas nossas vidas. Agora, como organização, como líder, você tem que... tem um passo atrás importante, que é qual a sua governança de tecnologia? Como usar? Porque tem um risco cibernético também grande, né? Na hora que você não provê e faz isso muito organizado dentro da sua empresa, das suas empresas, você pode ter alguém copiando uma informação, jogando pro IA, voltando, e o risco de você perder essa informação e isso vazar. Então, tem a governança de inteligência artificial, ela é importante a ser estabelecida. Também o treinamento, né? Usar o quê, para quê? Porque em situação, eu até fiz um artigo no LinkedIn, baseado num artigo que eu vi na HBR, chamado de Work Slop, né? Que é usando a IA para deixar você mais preguiçoso ou mais bagunçado. Porque às vezes você pega qualquer ideia, joga ali e devolve, né? Então, você tem que realmente ter uma governança, treinamento, qual ferramenta, um cuidado com cyber, um cuidado com vazamento de informação. E isso na proteção, né? Por outro lado, você tem que incentivar que você, nos bolsões, naquelas situações em que a IA de fato vai melhorar muito, você tem que incentivar dentro da organização que seja usado dentro de todos os critérios que eu falei antes. E tomar o cuidado para que isso não vire, como eu falei no artigo do LinkedIn, um work slop, né? Você use isso para ficar talvez mais preguiçoso, produtos piores, resultados piores ou errados, né? Então, assim, se você nem checar, nem nada, você ainda tem o risco de fazer alguma coisa errada. Eu lembro nesse artigo falando do papel dos devs. A IA ajuda muito no desenvolvimento, mas acaba tendo algum viés, é muito doido, né? Que a IA tem viés. Você pode desenvolver algo que não faz sentido e você não corrigiu aquilo. Então, o que eu recomendo bastante é que use dentro desse arcabouço de quais ferramentas, governança e treinamento. Ainda na questão da IA, tem um desafio aí do que você traz, que é você ter que desfazer o trabalho e fazer de novo. Exatamente. Né? Você vai ter que se deparar com isso o tempo inteiro, dependendo qual seja o grau de governança colocado ali. O problema é que pode ter situação em que quem fez não checou, não desfez, não fez de novo e você não teve nenhuma outra instância para olhar.
E aí depois você vai consertar algo que já passou e já pode ter dado algum resultado negativo, né? Isso pode ir de uma crise de reputação a uma coisa financeira. Exatamente. Se a gente pensar, né? Exatamente. Não dá para ter noção ainda dessa extensão da gravidade. Como é que vocês pretendem lidar com isso? Aí eu volto para o tema do treinamento. Tá. Não tem como você fazer gestão sem muita comunicação. Você tem que comunicar, você tem que reforçar, você tem que desenvolver e prover as ferramentas corretas, né? A gente até brincou antes conversando, que eu falei que o work slope podia ser também um work slow ali, né? Porque a pessoa vai ficando aí e vai ficando mais preguiçoso mesmo, além do bagunçado, preguiçoso. Mas eu sei que você queria fazer uma pergunta para ela. Eu queria, na pergunta anterior, posso fazer? Claro. Eu trouxe aqui os dados de mulheres em conselho, de pesquisas, e falei, inclusive, que eu quero fazer um estudo lá no Grupo Silvio Santos. Mas eu queria muito ouvir a sua perspectiva, Ana. Você que acompanha tantas mulheres em conselho, com certeza você tem cases, histórias maravilhosas para dividir com a gente. Ao longo da minha carreira, depois que eu saí de uma posição executiva, antes de assumir essa posição, eu fiquei 2 anos em alguns conselhos muito interessantes, e alguns... Só eu era a única mulher, eu não estou falando do Grupo Silvio Santos, estou falando de outros conselhos, de outras empresas, alguns não, alguns você tinha 2 ou 3, e eu concordo com o seu ponto, né? Tem uma história super interessante, que eu era presidente do conselho de uma empresa, um conselho bom, um conselho forte, assim, de complementaridade de conhecimento. E tinha um conselheiro que ele tinha mania, na hora que o executivo apresentava, a gente fazia os questionamentos, eu trazia meu ponto de vista, ele, nossa, interessante, o que a Ana quis dizer, aí eu falei, não, calma, vamos parar por aqui. O que a Ana quis dizer, eu já disse. Se você quiser dizer alguma coisa nova, você pode dizer. Aí todo mundo parou, olhou, aí os outros deram risada, concordaram, né? Que eu já era a 3ª vez em alguma reunião que falava que a Ana quis dizer. Eu falei, não, o que eu quis dizer eu já disse, tá dito. Tava tentando traduzir ali, querendo... Tem que validar o que eu tô falando. Validar, tipo assim, nossa, que legal, você trouxe uma coisa tão boa que eu preciso colocar em cima. Não precisa. Vocês acham que algumas empresas ter uma mulher no conselho ainda é tipo uma cota? Para mostrar uma diversidade que no final das contas não existe? Não, vocês têm, eu acho que a gente devia separar a discussão de cota e meta. Até quero te ouvir, Daphne, porque é importante você ter complementaridade no conselho. Em qualquer fórum em que você tenha, qualquer fórum coletivo, você ter uma complementaridade de história, de background, isso ajuda muito. Porque se nós 4 aqui tivermos a mesma história, o mesmo conhecimento, não precisa de nós 4 na mesa. Um sozinho faz. Então, faz sentido, sim, você aspirar ter mais diversidade no conselho, nas posições executivas de uma organização, para você trazer essa complementaridade. Eu foco sempre muito em dados e pesquisas, exatamente para mostrar o impacto que mulheres trazem, para a gente poder sair desse lugar de existe ali porque tem que ter, e trazer o quanto é benéfico não só para mulheres, como para todas as pessoas. Existe um estudo muito legal de Harvard que foram pesquisar o que tornava líderes inspiradores em momentos de tomada de decisão muito difícil. Foi um estudo feito com mais de 5.000 empresas em 100 países, especificamente na pandemia, que foi o momento que a liderança teve que tomar decisões muito sem histórico. Então, para entender o que tornava um líder inspirador mesmo em momentos difíceis. E conseguiram mapear 2 habilidades específicas, que era compaixão e sabedoria. Dividindo por gênero, conseguiram mapear que 55% das líderes tinham compaixão e sabedoria, e apenas 27% dos homens. Não estou dizendo aqui que mulheres são melhores, eu estou dizendo que nesse recorte, esse número é positivo. Então, eles foram pegar nesse momento, os grupos que tinham menos performance eram de homens liderados por homens. Quando tinha uma mulher ou em liderança ou sendo liderada, melhorava os números de bem-estar organizacional e de performance. E melhor, quando existiam mulheres na liderança, os números de compaixão e sabedoria dos homens aumentavam. Então, eu sempre gosto de citar estudos assim para mostrar o quanto a complementaridade é benéfica não só para mulheres. Eu sempre digo que liderança feminina não é um assunto de mulher, liderança feminina é um assunto estratégico e que beneficia todas as pessoas e todas as companhias.
Talvez seja essa percepção que ainda esteja faltando. Inclusive entre a gente mesmo, muitas vezes, né? Porque a gente para pensar algumas camadas e não tem essa profundidade. É interessante trazer os recortes. Aí você me traz uma questão que vou ampliar aqui, que é, de novo, a formação dos líderes, essa formação dos C-levels. Hoje em dia a gente vê escolas, assim, a gente vê meninos saindo, aliás, eu já vi propostas até para te botar no ensino médio, já começa a ser preparado para ser um CEO de uma empresa. Vocês acreditam nesse tipo de treinamento? E se sim, qual é o caminho para isso? Se você traz uma trajetória muito específica, acho que tem... Tem diploma para CEO? Não acredito que tenha diploma. Acho que é uma jornada. Se alguém me perguntasse, sei lá, Ana Karina de 23, que eu tinha que ser CEO e tinha que seguir uma trajetória, acho que eu ia ser infeliz, sabia? Porque eu ia ficar numa tensão do que eu preciso ser e chegar lá e tudo. Você tem que primeiro fazer o que você gosta. O que você gosta também não significa que você vai estar feliz o tempo todo no trabalho. Vai ter desafio, vai ter situação, vai ter dia que você está bem, ruim, mas fazer o que você gosta é o primeiro passo. O segundo é você procurar se desenvolver. Assim, estudar dentro do trabalho, encontrar oportunidades de desenvolvimento. Isso pode ser através de mentores, sponsors, colegas, livros, dia a dia, feedback. Então, também procurar se desenvolver. Eu acho que essa combinação de você fazer o que você gosta e procurar se desenvolver te ajuda a chegar a CEO, sim. E se não chegar, tudo bem. Esse é o ponto, né? Assim, você olha a percentual da população enquanto CEOs tem. Então, assim, seria muito ruim você achar que precisa estar nessa posição. Eu falo isso com as minhas filhas o tempo todo. Cada uma tem que procurar a sua vocação, fazer o que gosta, com esmero, focado, assim, fazer bem feito, mas procurar a sua vocação. Eu também não acredito que tenha uma escola de CEO, mas porque exige muita trajetória, experiência, mas eu acredito que é muito positivo esse lugar das escolas que preparam quase para ser um CEO de você mesma, com habilidades que a gente não falava há pouco tempo atrás, como inteligência emocional, adaptabilidade, pensamento crítico, temas que são muito necessários no momento de hoje. Então, eu vejo como positivo também essa mudança de que um CEO, uma CEO, precisa de muito mais elementos do que só a experiência profissional. E dá para ter vida pessoal? Tem que ter vida pessoal, assim, é impossível. Eu brinco muito, né, no meu trabalho sempre fiz isso. Eu falei, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso comer, assim, não tem que parar para almoçar. Coisa básica. Eu preciso comer. Eu vou embora num horário razoável, porque eu gosto de fazer exercício à noite. O horário que eu mais gosto de estar em casa com a minha família é o jantar, que é o momento que a gente realmente para. As mais velhas já saíram de casa, então a mais nova conta como é que foi o dia, meu marido conversa. Então, esse momento é muito rico. Tem muita gente que fala assim, para ser CEO, para crescer, não sei o quê, você precisa fazer muito networking, jantar fora. Eu não janto fora quase nunca. Eu tenho um super networking, você não precisa disso. Você não precisa seguir exemplos que talvez tenham te falado que esse exemplo que vai, né? Você tem que fazer o que faz sentido para você, reforçando, eu falo isso bastante, porque tem que fazer sentido, porque não você já tem. Então faz o que faz sentido para você. Eu preciso jantar em casa. Sim, faz parte. Então dá para viver? Sim. E se não desse, eu não estaria nessa posição. Assim, eu não faria o que eu faço, porque eu gosto de ter meu momento. E tenho meu momento como esposa, meu momento como mãe, meu momento como Ana Karina. Esse é o mais importante, eu preciso ter meu momento. Maravilhosa. Na Todas, a gente fez uma pesquisa com as 40 líderes, 40 grandes líderes da América Latina, mulheres que chegaram ao topo de organizações, para entender o que fez diferença na carreira delas e conseguir mapear habilidades, características que são impulsionadoras de carreiras femininas. E uma delas, que é muito forte, é
autoralidade e protagonismo em mulheres que chegaram ao topo, que é exatamente isso. Hoje a gente vive num mundo que não dá mais para ter a pessoa corporativa e a vida pessoal, é integral. Então, o quanto a mulher traz a autoralidade dela, ela faz o que ela acredita. Eu não vou em jantar de networking, eu faço meu networking da outra forma. Isso é muito potente hoje em dia. Então, cada vez mais eu acho que a gente precisa, eu acredito fortemente que a gente precisa integrar esse lugar e sair de fórmulas prontas. Eu voltei agora semana passada de Genebra, da Assembleia da ONU, sobre as questões de trabalho, e uma das principais discussões que me chamou muita atenção foi em questão de saúde mental. O quanto a gente está correndo atrás de modelos na velocidade do mundo com números super agressivos, que mais de 1 bilhão de pessoas hoje no mundo estão sofrendo com saúde mental no trabalho. Consequência disso, números altíssimos de suicídio. Suicídio hoje, em função de saúde mental, está matando mais do que câncer de mama, mais que malária, mais que HIV. E a OMS, o Fórum e a Organização Internacional de Trabalho mensuram que há mais de $1 trilhão perdido em produtividade no trabalho em função das demandas de saúde mental, essa necessidade de se encaixar. Então, acho que é uma conversa muito necessária. Isso vocês têm percebido de fato já no dia a dia, de que Você forma? percebe de maneira geral nas organizações, eu concordo 100% com a Daphne, e vai muito além da organização e da empresa. Realmente o que está acontecendo com a turma como um todo, né? Eu gosto muito do que você falou da inteireza, eu uso muito a inteireza. Você tem que ser íntegro no sentido de ser inteiro, porque você não tem a persona corporativa, a persona de casa, é mais completo. E o tema da saúde mental é um tema que precisa ser abordado nas organizações, mas também nas famílias. É muito importante você puxar essa discussão. Por isso que eu falei essa discussão com as minhas filhas o tempo todo, porque é uma pressão muito forte. Porque que acontece? O mundo tá muito. A gente brincou aqui que a gente já está em dezembro, né? Hoje é dia. E aí, o mundo muito rápido, tudo acontecendo muito rápido, e a gente fica nessa necessidade, não, voltando para IA, eu tenho que saber tudo de IA, eu tenho que saber aquilo, eu tenho que saber não sei o quê, eu tenho que conseguir isso. Se eu não conseguir tudo isso, não vai dar certo. Só esse pensamento já não deu certo. Esse é o ponto, já não deu certo. Então, eu volto para o ponto da liderança centrada. A pessoa, você falou do CEO, né? É CEO de si mesmo, né? É muito importante. O que funciona para mim, o que não funciona? E o que não funciona, eu não vou fazer, porque eu não consigo. Vai fazer mal para mim depois. Então, ter essa clareza é importante, em qualquer idade. E acho que aí, gente, tem também a questão das redes sociais, da internet, né? Eu tenho contato com os jovens, né? Porque eu dou aula para universitários e eu vejo muito isso, essa pressão para você já conseguir, a pessoa vira estagiário e já acha que... Exatamente. E é isso, você vê nas redes sociais esses coaches, que são uma praga, né? Eu tenho uma raiva de coaches, não raiva, mas assim, eu acho que muitos deles fazem um desserviço, porque vendem uma ilusão que não existe, e aí a pessoa, o jovem principalmente, fica se comparando e aí acha que tá lá no final da fila, né? Sendo que às vezes é tudo uma ilusão ali o que estão vendendo, né? Agora a Daphne falou dessa questão das soft skills, né? Como a gente faz então para desmontar todo esse cenário que está armado e tentar... Acho que a Ana falou disso, da conversa em família, que é essencial, mas às vezes as pessoas nem estão tendo mais isso, né? É possível a gente começar a reconstruir isso de alguma forma para que mostre, olha, a carreira corporativa, na verdade, vai ser uma consequência do que você já está começando aqui a fazer na sua juventude, ou mesmo na adolescência, na infância, né? Como que a gente tem que fazer para dar uma brecada nessa situação que está aí e tentar arrumar aí a casa? Sim, eu acredito muito, novamente, como eu falei, da autoralidade e o protagonismo. A gente está sendo muito convidado para se colocar em caixinhas, para ser igual, a se comparar com a pessoa da rede social, que fez tanto em tanto tempo. Então, eu chamo muito para você, autoconhecimento, conhecer seus pontos fortes. Muitas vezes na nossa vida, na nossa cultura, a
gente é chamado para os gaps. Eu percebo isso às vezes com meu filho e eu tento com os meus filhos e eu tento voltar. Sabe aquilo de olhar o boletim e falar, nossa, tem um monte de nota boa e tem uma ruim aqui, precisa estudar mais isso. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Sempre focando no que a gente tem de pior. Eu faço muito convite para a gente focar no que a gente é muito bom e trazer aquilo com excelência. A gente faz isso hoje para promover, para ter mais mulheres em cargos de liderança. A gente tem essas 16 habilidades que a gente entendeu que fazem diferença em carreiras femininas. A gente faz um questionário para entender gaps e fortalezas. Os gaps serão trabalhados com certeza, as habilidades intermediárias, mas o foco são nas fortalezas. Eu acredito que o que você é muito boa vai te levar para o lugar de destaque que você precisa. Então, essa conversa de você começar a se entender o que você é bom e ter valor nisso, porque muitas vezes também um viés que a gente vive é algo que a gente é muito bom, é fácil pra gente, a gente faz com naturalidade. Então, não tenha a percepção de que você é muito boa naquilo, porque é uma coisa que você faz com muita facilidade. Então, eu também sempre chamo, pensa o que você faz com muita facilidade. Com certeza isso é um ponto forte seu. Pensa o que é uma coisa que você pede e para você era uma coisa tão simples e quando volta não era bem aquilo que você tinha na sua cabeça. Porque você claramente consegue com muita clareza antecipar o próximo passo. Presta atenção no que você é elogiada, no que você recebe feedback positivo. A gente vive numa sociedade que é muito focada em olhar o negativo. Vieram 3 feedbacks positivos, um negativo é aquele negativo que você vai focar. Então, eu acho que essa reconstrução de olhar quais são os seus pontos fortes e usar os seus pontos fortes como ferramenta para o seu próximo passo faz toda a diferença na vida e na carreira. Eu vou aproveitar, a gente está chegando já o tempinho já está esgotando, mas eu vou puxar disso porque você toca pontos fortes. Eu vou puxar de novo pela curiosidade do Grupo Silvio Santos, porque assim, como você é CEO da holding, quais são os pontos fortes hoje, de fato? Quais são os principais? Os pontos fortes são muitos do grupo, né? Tá a história do grupo aí. Mas quais seriam esses pontos fortes ou quais são as empresas? Não sei se dá para falar sobre isso, mas porque a gente não tem. A gente, quando pensa em Silvio Santos, pensa na TV. E não, gente, o grupo é grande, imenso. Aliás, quantos funcionários são? Tem de cabeça isso? 3 mil e pouco. Quando você Da fala holding. do grupo como do todo, grupo, né? tá. Porque você tem a holding e as 6 empresas operacionais. Tá. Não, tem muitos pontos fortes, né? Acho que tem uma marca muito forte. Uma marca, quando você fala em marca forte, vem de uma história, né? De uma credibilidade, uma história, o impacto nas pessoas, né? Do SBT, da Jequiti, da Telecena e por aí vai. São marcas bem fortes. Também a capacidade de multicanalidade dentro das diferentes empresas. Acho que tem alguns números aqui. Hoje, a Telecena, 65% das vendas da Telecena ela é digital. Até há 3 anos, ela era totalmente física. E agora a gente está lançando a Phygital. O que é Phygital? Você não tem a cartela no lugar, mas você tem uma padaria, uma mercearia, que a pessoa pode comprar ali no QR Code e imprime na hora. Né? Então, é o físico com o digital. Então, essa capacidade de você continuar evoluindo. Lembra do futuro que nos move, né? O futuro muda e a gente evolui. O SBT também, uma marca muito forte que traz alegria, que traz... Assim, sempre que alguém pensa em SBT, pensa em alegria, né? Isso é muito interessante. A TV mais feliz do Brasil. Exatamente. Alegria e credibilidade. E aí, em cima desse ponto da alegria, credibilidade, foi lançado há 2 anos, mais ou menos, o Mais SBT, que é você continuar assistindo o SBT, mas no seu celular, na tela, né, na tela pequena, o aplicativo do Mais SBT. Agora, dia 12, a gente lança o SBT News, com o olhar da credibilidade. A Jequiti iniciou totalmente porta a porta, né? Jequiti, para quem não sabe, são cosméticos, perfumes, perfumaria, maquiagem. E hoje já evoluiu para varejos, tem muitos varejistas vendendo Jequiti online, a venda, as lives que a gente faz sobre a Jequiti. Então, por aí vai. Se você pegar cada negócio do grupo, você observa a credibilidade e a marca, a história que construiu até agora, mas se diversificando dentro do seu contexto de negócio. É muito interessante. Talvez eu erre aqui no número exato, mas assim, se você olhar o conteúdo do SBT, programas diferentes, dentro do YouTube, você tem
quase, eu não lembro se é 124 milhões ou 127. Vou errar aqui, também já deve ter mudado, né? Quando eu peguei esse número. De inscritos. Assim, pode ser a mesma pessoa, eu posso estar inscrita em 3 ou 4, mas você olha como é um produto que as pessoas gostam. Então, essa visão de multitela é importante para você levar esse produto para as diferentes formas, que hoje a gente quer poder assistir onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu quero comprar uma Jequiti onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu quero ter acesso à telecena onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, essa evolução do grupo nessa visão de diversificação dentro dos seus negócios, ela é muito forte. E esse futuro é expandir para outros tipos de empresa? Ainda a ideia dentro do grupo é abrir para outras empresas ainda? Assim, empresas adjacentes, a gente tem, a estratégia é você reforçar o ecossistema, então que sejam empresas autônomas, mas dentro de um ecossistema, e que você também reforce os nossos parceiros, nossas parcerias nas diferentes empresas, e você identifique oportunidades, como licenciamento, jogo responsável, por aí vai, outras oportunidades dentro do conceito do ecossistema. Então, o tempo todo, a gente olha o que faz sentido ou não dentro das nossas fortalezas, né? Alguma missão internacional? O SBT, por exemplo, a parte de TV, por muito tempo se falou nisso, né? Tempos atrás, se vai para o exterior. Hoje, não só em termos de TV, mas em termos dos demais negócios. A gente sempre estuda possibilidades, né? Mas ainda tem muita oportunidade aqui a ser capturada antes de dar um passo dessa forma. Mas ninguém está fechado para nada. Essa discussão é muito interessante, holding. Eu tenho vivido, agora eu vou fazer 1 ano na holding, né? Você não tem uma empresa operacional embaixo, você tem um conjunto de empresas. Eu brinco que é quase um conselheiro full time, né? Porque você está o tempo todo ali olhando todos os negócios e fomentando essa estratégia. Então, o papel da holding também é olhar outras oportunidades. É fomentar que o ecossistema funcione, é reforçar que as empresas sejam autossustentáveis, mas também identificar outras oportunidades. Eu só vou aproveitar para a gente, só mais porque eu faço um giro aqui de pergunta para vocês para eu poder fechar aqui no assunto. Você fala, manter o legado, porque você tem um legado que inspira e tem um futuro pela frente. Na tua visão hoje, à frente do grupo como um todo, qual é esse futuro? Onde vocês enxergam ou para onde vocês estão querendo levar, assim, em termos de meta mesmo, objetivo, para onde vocês estão querendo levar o grupo? Realmente você destravar cada vez mais o potencial de cada uma das nossas marcas, com marcas fortes, né? Então, o potencial de todas as marcas, fazer com que as empresas cada vez mais diversifiquem, encontrem suas oportunidades, mas que as empresas de fato atuem dentro de um ecossistema. Então vamos lá, para um giro aí de rodada final. A gente falou de tudo, falou da empresa, falou de liderança feminina, foi tudo um pouquinho aqui, saúde mental, inteligência artificial, até de corrida de São Silvestre. Mas vamos para esse giro final, podem perguntar entre vocês, para a gente também botar o que vocês duas, especialmente que são as entrevistadas, pontos que vocês queiram assim colocar de considerações. Né? E Lu, alguma pergunta? Não, eu acho que é isso, né? Acho que a gente abordou vários temas aqui que fazem parte da vida dos líderes, das mulheres líderes. A Daphne estava falando dessa coisa da pressão ali, né? Eu tenho um casal de gêmeos, eles têm 12 anos, e aí ontem eles receberam as notas do colégio e eu fiquei chocada porque eles ficam comparando as notas, só que eu sinto uma pressão muito maior em cima da minha filha. Ela quer muito ter umas notas maiores, eles somam as notas, eles criaram uma metodologia que eu nunca tinha visto, que eles somam, e aí a gente teve que ter essa conversa, falar, não, peraí, mas as suas notas estão muito boas, assim, às vezes não é porque você ficou 1/10 depois dele que o mundo acabou, né? Então, como a gente manter esse equilíbrio, assim, desde criança, né, para você poder ter esse equilíbrio para continuar ali depois na questão da carreira. Então, acho que isso é uma coisa muito importante que foi trazida aqui, né? No final, essas soft skills estão... A chave está nesse equilíbrio que você tem que manter ao longo da sua vida para depois a carreira ser mais um desses componentes, né? Ela tem que ser praticada. Tem que ser praticada. Esse é o ponto. Assim, não, assim, vou ter liderança centrada. Não, é bem complicado. Como a Daphne colocou, tem uma série de competências e que você tem que praticar. E o principal é você se entender.
Você saber o que faz sentido para você ou não e praticar o tempo todo. Eu vou sair daqui nesse horário X, porque eu tenho meu personal esperando tal hora, e eu vou para lá. Aconteça o que acontecer, a não ser que seja uma reunião de conselho, que tem uma reunião colegiada, que não tem jeito. Eu já saí várias vezes, assim, olha, gente, tô adorando a conversa, mas eu tenho um compromisso. Você não precisa falar qual, é sua vida, você é protagonista da sua vida, mas você praticar isso o tempo todo é importante. Mas eu falei do jantar, né? Eu só janto fora com as minhas amigas, porque é o momento que eu preciso também. Assim, ao mesmo tempo que eu gosto de jantar com meu marido, com a minha filha, e quando minhas enteadas vão, eu preciso jantar com as minhas amigas. Então, eu acho que é o único momento que eu falto academia, falta tudo, é para isso. Então, essa prática, essa disciplina é importante. E lembrar que o não você já tem. Você é o dono do seu currículo, você é o dono da sua vida e você tem que fazer. Não tendo em mente que isso tudo é muito fácil. Tem que ter foco, tem que ir atrás e não é ficar também pulando de um lado para outro, né? Assim, você tem que se desenvolver nas oportunidades que você tem. Mas o que eu falo para todo mundo é pratique. Pratique o tempo todo. É maravilhosa. Eu acredito muito nesse lugar de fortalecer os pontos fortes e você ter muito claro os seus inegociáveis, como a Ana falou, porque se não for dessa forma é insustentável. A gente falou sobre saúde mental aqui e eu reforço para mulheres muito forte a questão do posicionamento. Mulheres são mais avaliadas por percepções, por personalidade. Então, você deixar claro os seus entregáveis, o que você está fazendo, o seu resultado. A gente vê muito na Todas. Hoje a gente impulsiona mais de 30 mil mulheres em 5 países da América Latina. Muitas vezes a mulher tem a percepção de que ela está trabalhando, ela está fazendo o máximo dela e está todo mundo vendo. Não está ninguém vendo, está todo mundo hoje sobrecarregado com as suas demandas, a sua liderança. Tem muitas outras coisas para ver. Então, deixar muito claro o que você é boa, o que você fez, o que você entregou. Eu percebo muito mulheres falando, meu time fez, o meu time entregou, e aí muitas vezes não fica claro qual é a relevância individual daquela mulher. Então, sempre dar o crédito para o seu time, obviamente, mas deixar muito claro qual é a sua diferença individual. Eu fico à disposição para qualquer mulher que queira um aconselhamento, uma direção, um insight. É realmente essa minha missão de vida, melhorar o ambiente de trabalho para mulheres, para todas as próximas, para todas as atuais, para todas as pessoas. Legal, eu queria só construir em cima disso. Você falou de coach, né? Eu entendo que tem muita gente falando muita coisa, então você tem que tomar cuidado, mas por outro lado eu recomendo que as pessoas peçam ajuda. Assim, você perguntou como é que você pode chegar a ser CEO, eu fiquei pensando, né, nesse ponto. E algo que mudou muito na minha vida, que foi importante, eu fiz 19 anos da minha carreira numa consultoria internacional em que feedback é constante, o tempo todo, e que você tem mentoria lá dentro, assim, você pode procurar mentores e pessoas que de fato te ajudam. Sponsors é um pouquinho diferente, sponsor abre portas. Sponsors também, isso ajudou muito, e depois eu fiz muito isso. Ao você fazer mentoria, ao você ajudar as pessoas, você também aprende muito, né? Cada diálogo é um aprendizado forte. Então, pedir ajuda é importante. Sem ajuda, você não vai. Então, eu queria só separar, porque eu concordo com você, no ponto de muita gente querendo vender coisas milagrosas. Por outro lado, tem muita gente boa que pode ajudar. Então, pedir ajuda, pedir feedback, ir atrás, estar aberto a ajudar, porque quando você ajuda, você tem esse ponto que eu falei, né? Você pega uma nova perspectiva. Então, eu recomendo todo mundo, peça ajuda. De novo, buscar informações de qualidade, fontes de qualidade, né? Tem que selecionar nessa. Exatamente. E não ter o medo de pedir. O dado, a Ana falou muito de sponsor, a mulheres têm 40% menos sponsors em companhias, é muito. Então, mentoria é a pessoa que vai te aconselhar, sponsor é a pessoa que vai falar o seu nome na mesa numa oportunidade. Então, você precisa ter essas pessoas na sua carreira, e pessoas qualificadas, como você falou muito bem, né? Eu sempre fui muito diligente nesse ponto, em ter mentor, eu falo até masculino, porque na época todos os líderes que eu tinha acesso,
eram homens, mas que apoiaram bastante. Mas eu sempre fui muito diligente de pedir ajuda, pedir sponsor, abrir portas, e abriram muitas portas para mim. E sem jantar de networking, né? Sem nenhum jantar, gente, sem nada. Assim, você pode tomar café, você pode almoçar, você pode marcar uma reunião. Tem várias formas de você fazer networking. Eu tenho um networking tremendo, né? Até pela minha carreira como um todo, sem esse clichê, né? Ah, não, as decisões são tomadas no Clube do Charuto. Que isso, pelo amor de Deus, né? As decisões são tomadas nos lugares que elas precisam ser tomadas. E você não precisa estar no Clube dos Charutos. E nada contra, deixa a turma no Clube do Charuto, não também tem nenhum problema com isso. O problema é que, para mim, eu prefiro estar em casa. É isso. Gente, muito obrigada. Acabou já. Conversa maravilhosa. Daphne, muito obrigada pela vinda. Foi um prazer. Muito feliz em contribuir, o que eu puder sempre. Que vocês precisarem de dados, pesquisa oculta, contem comigo. Eu tenho um maior interesse que esse assunto seja mais falado. Ana Karina, muito obrigada também. Muito obrigada pelo convite, adorei. Como eu falo, toda conversa é um aprendizado. A Daphne aqui trouxe vários dados, as suas perguntas me fizeram pensar, então foi uma alegria estar aqui com vocês. E conseguir vaga nessas agendas é um privilégio enorme, na agenda de ambas. Lu, muito obrigada também. Obrigada a uma vez vocês, mais. achei muito legal. É isso, a gente fica refletindo e vai achando outros caminhos, outras soluções. E muito obrigada a você que nos acompanhou e nos acompanha toda semana com toda esta temporada do Dois Pontos, um programa que ao longo de mais de 100 episódios veio discutindo temas relevantes dos mais variados. Falamos de economia, de internacional, de guerra, corrida nuclear, corrida espacial. A gente fala de liderança feminina, fala de tiktokers, fala de tudo por aqui. Mas, enfim, um período de mais de 100 programas, sempre trazendo 2 convidados que não tinham que necessariamente ter aqui pontos de vista diferentes, antagônicos. Podem ser pontos de vista complementares, porque sempre trazendo a ideia de ajudar você a ter o próprio ponto de vista sobre cada uma das pautas. Muito obrigada pela companhia.